Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Hoje a coletiva no Arruda foi com o goleiro David, que teve passagem pelo CSA e pelo Náutico ano passado na Série C. E teve uma passagem não muito agradável no Náutico. Ele vai falar sobre esse assunto e também da sua contratação pelo Santa Cruz. O que ele achou dessa contratação, o que ele achou da torcida e também como está a sua condição física para o jogo entre Santa Cruz e 13. Mas antes, pessoal, peço para quem não foi inscrito no canal, não paga nada, como eu digo aí nos vídeos anteriores, é só se inscrever e você está sempre atualizado com as notícias de Santa Cruz. Pronto, queria que você pudesse comentar essa passagem recente pelo Náutico, por favor. Bom, eu acho que foi um cenário, um contexto, como você falou, muito atípico, né? Eu acredito que, independente da instabilidade que estava acontecendo tanto antes quanto após a minha chegada, né, no clube, eu acredito que muito da administração também ela teve as suas peculiaridades, né, pela forma de pensar do último treinador que estava conosco lá, o Bruno Pivetti, né? Acredito eu que ele estava muito indeciso, né, entre respaldar um goleiro e achar um goleiro. Não sei se foi essa o ponto, né? Teve muita coisa que se falou sobre uma relação minha e dele. Fazendo esse comentário aqui, até mesmo citando ele, eu esclareço que nunca teve nenhum tipo de desentendimento da nossa parte, né? Simplesmente houve algumas conversas onde ele me passou algum ponto de vista da parte dele, eu passei o meu, só que não podendo fugir da minha opinião, eu acredito que muito também passou pelas indecisões dele, né? Tanto é que, visto que acho que na chegada dele foram trocados 3 goleiros, né? Até então o Wagner estava jogando, tanto com, se eu não estiver equivocado, né? Tanto com o Alan Al e depois com o Mazola. E aí já havia estabilidade com o Wagner, acredito que desde o ano anterior, no ano de 2023. E seguindo os fatos, no ano seguinte, 2024, respectivo, também estava essa instabilidade, essa desconfiança da torcida em cima do Wagner, né? Até que chegou um ponto que eu sou procurado ainda na gestão do Mazola, e acredito que naquela ocasião o pensamento tanto do Mazola quanto da diretoria era trazer um goleiro tão experiente quanto o Wagner para brigar pela posição com ele, tanto para ganhar a posição quanto para elevar o nível dele, tentando se segurar no posto, né? Ou seja, foi nesse cenário que eu fui procurado, só que dias depois o Mazola ele acaba saindo, o Wagner também anuncia que iria sair. Acho que o contexto ele muda, né? O meu nome já está na mesa, o Bruno conhecia muitos profissionais com quem eu trabalhei, a gente sempre teve muitos amigos em comum. Acredito que eu fui respaldado, né, por esses profissionais para vir. O Bruno se sentiu confiante, mesmo não trabalhando comigo, me trouxe, e a partir daí acredito que muito dessa instabilidade e dos 3 goleiros que acabaram alternando, como eu falei, eu não posso fugir de dar minha opinião, não julgo as decisões que ele tomou, mas eu acredito que foi muito em cima de indecisões dele de ou respaldar o goleiro ou simplesmente ficar procurando um goleiro que pudesse satisfazer algum tipo de análise que ele tinha ou desejo. Desde boa tarde, é João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Eu queria que você falasse desse uma análise da sua carreira, quais os clubes que você atuou. Sim. Eu acho que se eu tentar dizer todos vai ficar muito longo, mas eu acredito que o momento em que ela de fato deu uma deslanchada, assim, principalmente a nível nacional, foram os meus 3 anos no Ipiranga, né? O Ipiranga ele é um clube muito tradicional lá do Rio Grande do Sul, joga o Campeonato Gaúcho, né? E eu acabei indo para lá até mesmo para tentar furar essa barreira do sul do estado, né? Tentar sair de lá, e foi o que aconteceu. Eu tive 3 anos no clube. Nos 3 anos que eu tive no Ipiranga, a gente bateu na trave para subir o clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tanto em 2019 quanto 2020 e 2021 a gente não subiu por gol, ponto, enfim, mas foram 3 anos aí de destaque que me abriu
os horizontes, consequentemente eu fui para o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Fiz meu primeiro campeonato paulista como titular, até então eu nem tinha saído do Rio Grande do Sul ainda, né? E acredito que o campeonato paulista, por toda a qualidade que ele tem, pelo nível, né, que ele exige, foi um divisor de águas na minha carreira, né? Então eu tive um campeonato paulista muito bom lá, a gente fez a maior pontuação que o clube já tinha feito num campeonato paulista, a gente foi até a semifinal do título do interior, a gente ganhou de Santos em Vila Belmiro, a gente fez um campeonato muito bom e ali abriu meus horizontes. Eu acabei ficando mais um ano em São Paulo, né? Fui para o Ituano, joguei campeonato paulista, joguei Série B e nesse ano de 2024 aceitei um desafio, né? Através de um profissional que tentou me levar no ano passado mesmo para Chapecoense, né? Ele me procurou naquela oportunidade, não deu certo, ele estava assumindo um desafio novo que seria no CSA de Alagoas. Ele me fez o convite, eu fui e acabei, creio eu, que abrindo aí esse cenário para o Nordeste, jogando no CSA, Náutico e agora, felizmente, no Santa. Falar um pouco sobre o acerto, né, com o Santa, como é que foi o contato? O Santa Cruz já vinha procurando um goleiro para essa composição do elenco, tentou outros nomes, não deram certo. Como é que você viu o convite do Santa Cruz e também a disputa com Moisés e com o garoto Rock Kennedy pela meta coral? Sim. Olha, sendo bem franco, a gente tem muitos amigos, né? Na nossa profissão, na nossa posição dentro da nossa profissão, né? Ou seja, eu tenho muitos amigos goleiros e eu já vinha vendo que o Michael, né? Até ele chegou no Botafogo após a minha saída, acho que um ano após a minha saída, a gente sempre teve uma amizade muito boa. Eu via que ele era um dos goleiros que provavelmente iria fechar aqui, né? Não sei o que aconteceu, mas enfim. E foi até uma surpresa para mim o Santa estar no mercado ainda. Eu também estava disponível porque estava conversando com alguns clubes, né? Acreditava e acredito que muitos clubes, principalmente a nível de Série B, como eu estava trabalhando lá em São Paulo, eles estavam passando por algumas reformulações. Eu recebi alguns contatos onde me pediram para dar uma esperada até início de dezembro, segunda semana de dezembro, então procurei ficar disponível até essa data e aí acredito que o que aconteceu do acerto foi até mesmo obra divina, né? Foi a questão da necessidade do Santa estar no mercado ainda, à minha disposição e em cima disso, como eu falei, em cima dessa questão divina, acredito que era para ter sido e tomara a Deus que seja uma passada muito vitoriosa aí, tanto para mim quanto para o Santa nesse próximo ano. Para encerrar minha parte, eu queria saber como é que estão as suas condições físicas, se você já está pronto para, se precisar de você atuar aí no jogo contra o 13, e também o conhecimento da torcida. O que é que você tem conhecimento da torcida de Santa Cruz? Bom, em relação à minha condição física, né, é inevitável que ela não está das melhores, né, porque fiquei um tempo inativo da minha rotina diária, né. Um atleta de alta performance, independente de for procurar se manter, né, em suas férias ou no período que está inativo, né, foi uma coisa também que afetou muito o meu ano, né, essa minha transferência para o Náutico e depois, acho que 2 meses e meio, né, a eliminação. Não digo que foi ruim pela ida para o Náutico, mas sim porque acabei me transferindo para um clube de Série C que não se classificou, ou seja, logo após a minha saída do Náutico, teve situações como, por exemplo, a do Ceará, que acabou ficando sem goleiro por causa da lesão do Richard e não poderia nem abrir conversas porque eu já tinha encerrado, né, minhas transferências, não poderia atuar mais a nível nacional. Então, como eu falei, foi um ano atípico, eu tive que ficar praticamente aí 3 meses, né, sem a minha rotina diária, né, no clube de futebol. Então procurei me manter da melhor forma possível, mas claro que a gente acaba perdendo muito, né? Seja na questão física, seja um pouco na questão técnica, com o treino de preparador de goleiro, por mais que a gente procure com alguns profissionais que a gente conhece na nossa região fazer algum treino de goleiro, a gente acaba fazendo até pela rotina deles 2 treinos no máximo na semana, né? Então eu acredito que a questão física é essa. Não sei se eu deixei passar alguma pergunta. Sobre a torcida, tudo que a gente, por mais que a gente seja de uma região
longe, né, do país, região sul, né, a gente acompanha futebol desde pequeno, então é inevitável que uma das maiores torcidas do país, a gente não tenha nenhum tipo de entendimento, né? Não é à toa que também um clube que tem aí um estádio para mais de 60 mil pessoas consegue, né, colocar a sua lotação máxima. Então, eu acho que dispensa comentários, né, falar da torcida do Santa Cruz, da sua grandeza. Então, a gente como atleta, a gente fica muito feliz por estar num clube que tem essa torcida, e eu espero que essa união entre torcida e jogadores, ela case bem e dê tudo certo. Eu acho que eu deixei escapar uma resposta tua, né, sobre a questão da disputa com os goleiros, foi, né? Então vou falar. Eu acredito que a disputa dos goleiros, ela passa muito pela questão do treinador, né? Como eu falei, até mesmo na situação do Náutico, né? Eu falo por mim, né? Como atleta, eu procuro sempre dar o meu melhor, independente se eu vou jogar, se eu não vou jogar, porque eu acredito que quem define isso não sou eu, né? O que eu posso controlar é sempre estar buscando estar no meu melhor, seja físico, seja técnico, seja mental, né? Porque muitas coisas podem acontecer, vários cenários podem acontecer, às vezes acontecem lesões, às vezes acontecem cartões, então independente se você está jogando, se você não está jogando, eu sempre trouxe na minha carreira um pensamento de que eu tenho que sempre, a cada dia, estar buscando estar melhor do que no outro dia. E a disputa, ela fica por conta do treinador definir, em cima de tudo que ele vê na semana, seja nas questões que ele acha primordiais, questões táticas, questões físicas, mentais, enfim. Eu acredito que a gente está com um comandante aí que, né, não querendo fazer média, mas dispensa comentários pelo ano que ele teve, e ele tem total capacidade aí para tomar as melhores decisões em prol dos melhores resultados para o Santa Cruz.